um ativo que te protege contra a inflação. Esse é o tema de hoje. Ontem a gente falou sobre proteção contra a inflação. Hoje a gente vai falar sobre um ativo específico aqui que vai te ajudar a te proteger contra a inflação. Mais detalhes aí, aguarde no vídeo que a gente já vai começar. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimic. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. O Plano 5 é o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. E aí sempre lembrando que esses 5 dígitos seria algo entre 10 mil e 99 mil reais. Obviamente depende da sua capacidade de aporte, né? De repente você pode ainda estar chegando simplesmente no plano 4, que seria os primeiros 4 dígitos em investimentos, mas pode ser que também você esteja no plano 5 ou no plano 6, quem sabe até de repente plano 7, para que junto a gente chegue lá no plano 8. Mas enfim, o vídeo de hoje é exatamente falando sobre ativos que vai te ajudar a te proteger contra a inflação. Então vamos lá no vídeo para entender melhor essa história. Ontem, como eu falei, eu estava falando sobre investimentos que podem te ajudar a te proteger contra a inflação, né? Mas, de uma maneira geral, eu falei mais especificamente em termos de Brasil. Como a gente está aí numa fase do Plano 5 em que a gente está lidando cada vez mais com investimento no exterior, no investimento lá nos Estados Unidos, então a gente está fazendo agora um panorama mais específico aqui em cima de um ativo que protege da inflação lá nos Estados Unidos. Tá? Apesar de eu estar falando dos Estados Unidos, de alguma forma também ele vai te ajudar a te proteger contra a inflação aqui no Brasil. Eu sempre costumo dizer que a inflação, você tem aqui um alvo em você que vai te dizer, olha, a tua inflação não é exatamente aquela ali que você está vendo ali no Jornal Nacional de 5%, né? Pode ser algo, inclusive, muito maior que aquilo, né? Pode ser, de repente, 10%. E aí, a ideia dos investimentos é sempre você conseguir bater a inflação, tá? Obviamente, se você bater aí índices maiores, né, como o Ibovespa, né, mas de repente o próprio Ibovespa pode estar perdendo a inflação. Então, o objetivo do investidor sempre é essa ideia de bater a inflação, né? Por quê? Para você não perder o seu dinheiro, né? Desvalorizar. Quando você tem dinheiro acumulado, esse dinheiro acumulado perde da inflação, você simplesmente está perdendo realmente dinheiro. Então, a ideia é você construir um patrimônio que consiga vencer a inflação. Então, hoje a gente vai falar de um ativo específico que bate a inflação, mas lá nos Estados Unidos. De maneira indireta, vai te ajudar com certeza a bater a inflação aqui no Brasil, porque muita coisa aqui no Brasil está atrelada ao preço do dólar. Então, se você tem investimento no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos, você está se defendendo contra essa inflação aí atrelada ao dólar. Mas vamos lá falar sobre esse ativo. Esse ativo é exatamente os REITs. REITs, né, alguns podem pronunciar REITs ou REIT, não importa, qualquer coisa desse tipo está valendo. Né? O que é importante é você pegar e investir. Né? Nosso plano 5, como a gente sempre fala, a gente tem algumas raízes aqui, né? Que é a questão do aporte, é a questão dos ativos que você vai escolher. Então a gente está falando sobre ativos, né? A gente está falando sobre REITs, a gente está falando sobre tempo também, o tempo que você vai demorar para chegar nos seus primeiros 5 dígitos, a paciência, porque apesar de ser um ativo muito interessante, é um ativo de renda variável, né? Ele sofre aquelas variações, aquele sobe e desce, aquela volatilidade ao longo de um tempo. Então você vai ter que ter paciência com esse tipo de ativo na sua carteira. E o último, a questão do comprometimento. O comprometimento que você vai ter realmente de fazer isso se tornar um hábito, a questão dos investimentos. Mas voltando à história dos REITs, eu vou mostrar aqui uma imagem que esclarece essa ideia aqui dos REITs bater a inflação. Essa imagem aqui eu peguei é um site na REIT, né, e também da Morningstar. Ele mostra bem claramente a ideia de usar os REITs para bater a inflação lá nos Estados Unidos. A inflação lá nos Estados Unidos, apesar de por muito tempo ser baixinha, né? Aqui a média deu de 2,3%, né? Os últimos meses está tendo um crescimento muito intenso lá, o pessoal está preocupado. Saiu lá se eu não me engano, de março desse ano, em torno de 2, daí passou para 4, agora está em 5. Então esse negócio aí está crescendo lá nos Estados Unidos, né? Ninguém sabe exatamente quanto vai ser aquela inflação final acumulada dos 12 meses, mas vai ficar de repente alguma coisa próxima da inflação aqui do Brasil, se bem que a inflação aqui no Brasil também está crescendo, né? Mas anteriormente estava em torno de 3, 3,5, 4, aí de repente já vai para 5. Então, de repente, ali a inflação americana está bem acompanhando aí a inflação brasileira,
apesar de muito tempo a inflação americana ser muito mais controlada, né, muito menor do que a brasileira, mas esse ano o negócio, possivelmente devido a esse período pós-pandemia, né, principalmente lá nos Estados Unidos, né, muita injeção de dinheiro lá do Fed, né, que é o Banco Central americano lá no governo, daí está enchendo lá de dinheiro, o pessoal gasta, né, isso é inflação, basicamente é isso, né, injeta dinheiro na economia, o pessoal gasta dinheiro e aí os preços sobem. Daí o que o Fed faz lá, o Banco Central, qualquer Banco Central faz isso, aumenta a taxa de juros para segurar exatamente esse consumo e segurar a inflação. De uma maneira bem simples seria isso. Então aqui olhando o gráfico, se você for olhar, aqui está batendo, aqui são os dividendos, o crescimento de dividendos dos REIT, né, que é o Real Estate Investment Trust. Eles com certeza aí estão batendo aqui, com exceção de um período ali, 2008, 2009, que você está vendo negativo ali, foi o período da crise do subprime, que atingiu em cheio o setor imobiliário. Então, por isso que ali complicou. Mas, em compensação, ali, período de 2010, teve um crescimento absurdo, né? Alguma coisa nesse sentido aconteceu, está acontecendo aqui, né? Porque a pandemia implicou aí muitos shoppings fechados lá nos Estados Unidos, estou falando, e aqui no Brasil também, né? Escritórios também, muita gente em home office e tal. E aí impactou os REITs. Em compensação, agora, principalmente lá nos Estados Unidos, está havendo a retomada da economia, e aí com certeza os REITs já cresceram bastante, né, mas com certeza vão impactar também esse crescimento aí dos dividendos, tá? Assim, a gente espera, obviamente, não dá para bater o martelo sempre quando a gente está falando em renda variável. Mas eu vou fazer um resumozinho aqui do que seria esses REITs, né? Essa semana eu vou falar mais um pouquinho mais, né? Lá para amanhã, para depois, tá? Inclusive a respeito de ativos, quais seriam ativos interessantes, né? Utilizando a nossa metodologia. Lembrando que aqui na Symmetry a gente utiliza uma metodologia quant, né? Uma análise quant, que é uma análise baseada em ciência de dados, machine learning e inteligência artificial, né? A gente não usa análise fundamentalista, a gente não usa análise técnica, a gente usa análise quant. Mas, fazendo um resumo aqui do que seria um REIT, né? Tem muitos investidores que podem ter interesse aqui em investir nesse tipo de ativo. O REIT, né, é o Real Estate Investment Trust, nada mais é que uma empresa, né, que possui ou opera o real estate, né, que seria exatamente o ativo, os imóveis, né? Quando a gente fala real estate, nada mais é que imóveis. Eles são muito parecidos com os FIIs aqui brasileiros, mas obviamente tem um ponto interessante que é exatamente receber dividendos em dólar. Então, se você tem interesse em receber dividendos em dólar, o Real Estate Investment Trust, os REITs, são uma alternativa aí bem interessante. São pagadores de dividendos e esse aqui ele paga 90% o payout dele, que seria do lucro, né? Lucro líquido, 90% para os acionistas. Seriam os acionistas, né? Porque afinal de contas são empresas que são muito parecidas com os stocks, com as próprias ações. Nesse ponto difere um pouco dos FIIs, que os FIIs são fundos imobiliários, também tem um CNPJ, né? Teoricamente seria uma empresa, né? Mas enfim, a gente não vai entrar nessa discussão se é muito parecido, se é muito diferente. A verdade é que são coisas bem similares aqui, né? Os REITs e os FIIs. E ele tem dois tipos, tá? Os dois tipos aqui é exatamente o equity e o mortgage, né? Isso aqui nada mais é que o equity são realmente, vamos colocar um paralelo aqui, seriam os tijolos, né? Aqui os FIIs de tijolos que a gente teria, e aqui os de mortgage seriam os FIIs de papéis. Então tem muita gente que pode estar pensando, não tenho interesse em investir em FIIs de papéis, né? Então possivelmente você não tem interesse em investir em REITs também de papéis, né? Que é realmente o ativo real, o ativo de tijolo, né? Que a gente poderia dizer assim. E os ativos de equity lá, os de tijolos, são muito parecidos lá com os ativos brasileiros, dos FIIs, mas tem algumas coisinhas diferentes. Lá, por exemplo, lá eles têm data centers enormes, data centers que conectam aqui os Estados Unidos e o mundo, na verdade, né? Então aí eu sou particularmente, eu trabalho com tecnologia, eu tenho muito interesse ali nos data centers e olho com carinho aqui os data centers. Mas o resto ali tem também a parte de storage, né? Que seria alguma coisa, a gente vê muito nos filmes, né? Um dia desse eu revi Breaking Bad, né? E aí ele pegou, a mulher dele guardou os milhões de dólares lá no storage, né? Aquilo exatamente é
um REIT realmente que trabalha com storage, né? Que são aqueles depósitos em que o pessoal armazena as tranqueiras, né? No caso lá do Breaking Bad, estava armazenando ali milhões de dólares lá que o cara conseguiu lá na venda de anfetamina. Mas enfim. Então seria exatamente essa história aí dos storage. Tem outras coisinhas mais também na parte de infraestrutura de telecom, infraestrutura de oleodutos, né? São os pipelines. Então tem muita coisa que difere dos FIIs, mas também tem aquelas coisas que são semelhantes, como por exemplo shoppings, né? No caso eles chamam de malls lá, a parte de escritórios, né? Galpões industriais, então warehouse, né? Que seria, eles chamam lá também. Enfim, seriam esses os de equity. Basicamente, dos mortgage, eles trabalham com empréstimo, né? O objetivo lá é empréstimo para o setor imobiliário e com base nesse empréstimo vai receber juros, né? Esses juros que alimenta aí o REIT, que você vai receber os dividendos. Então, basicamente é isso. Uma vez eu assisti um vídeo do Robert Kiyosaki, né? O que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, e ele estava dizendo exatamente que o problema da crise do subprime, né, que foi a crise de 2008, lá que você viu que o dividendo foi negativo, foi exatamente o crescimento, na verdade, não o dividendo, né? Foi exatamente a crise relacionada a esses papéis aí, né, os REITs de papéis, não exatamente aos REITs físicos. Mas enfim, não seria essa a discussão hoje. O objetivo hoje foi exatamente mostrar para você que tem uma opção para você investir lá nos Estados Unidos, algo que realmente bate a inflação, né? Por quê? Porque os REITs, muitas vezes os contratos lá, os aluguéis, que é exatamente os equities, né, ali, eles vão estar atrelados à inflação, ao índice de inflação lá nos Estados Unidos. Muitas vezes, assim como aqui, por exemplo, os FIIs, muitas vezes os FIIs de tijolos, os aluguéis estão atrelados a índices de inflação. Então, por isso que os dois, tanto o FIIs aqui no Brasil quanto os REITs lá nos Estados Unidos, eles batem a inflação nesse sentido aí, no caso dos dividendos. Certo, pessoal? Então é isso. É o nosso primeiro vídeo aí sobre os REITs. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário. Se tem interesse aqui em investir em REITs, compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Vejo você amanhã em mais um vídeo. Abraço e até lá.